responsável também. Certo? Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 9. O livro da repetição da lei, Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 9. Já está na tela, né? Mas mais rápido que a gente procurar na palavra, né? Mas ainda nós temos, mesmo com todo aparato tecnológico, devemos manusear a espada, né? É isso? Capítulo 16, versículo 9: contem 7 semanas. Quando começarem a fazer a colheita, inicie a contagem das 7 semanas. Versículo 10: celebre a festa das semanas ao Senhor seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Versículo 11: alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, seus escravos, suas escravas, os levitas que moram na cidade de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, do lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. O Senhor escolher o lugar para lhe habitar o seu nome. Lembre-se de que vocês foram escravos do Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. Versículo também de número 16, capítulo 16 de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16: 3 vezes por ano todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Amém, queridos? Irmãos, nós temos um calendário bíblico, e esse calendário bíblico marca algumas, ou melhor, 7 festas em Israel, como o pastor na semana passada deu aqui a abertura e falou muito bem a respeito destas festas. Todas estas festas, irmãos, no calendário bíblico, têm um propósito. Nenhuma dessas festas foi uma festa de forma alheia, sem objetivo. Todas as festas teve um propósito espiritual. Então, se muitas pessoas perguntam assim, mas por que celebrar a festa de Pentecostes? Para que tocar nesse assunto? Isso é coisa do judaísmo? Isso é coisa dos judeus? Não, queridos. Isso está na palavra de Deus. Então, a festa não é dos judeus. A festa não é um ritual judaico. A festa é do Senhor, queridos. Amém, queridos? Para começar dizendo, a festa é do Senhor e não exatamente do povo judeu. Então, toda a festa em Israel, as 7 festas de Israel, e as 3 principais, eu vou falar daqui a pouco sobre elas, tem um propósito. Primeiro, na comunidade de Israel. O que é a comunidade de Israel? São os povos, as tribos de Israel, e nós lemos aqui também Deus dando a ordem, que era para alegrar Israel com todos que faziam parte de sua casa, de sua terra, de sua cidade. Ou seja, o estrangeiro, o escravo, a escrava, o servo, qualquer pessoa que fazia parte do convívio diário com alguém israelita, era para se ajuntar e comemorar esta festa. Ou seja, é uma festa de comunidade. Aqui nós temos a palavra comunhão. Então os irmãos percebem que esta festa não é exclusivamente para Israel, mas todo o estrangeiro que fazia parte em Israel.
E também nós temos o fator espiritual. Nós temos a comunidade e também nós temos o fator espiritual. Então nós temos dois propósitos no calendário bíblico. Primeiro, a comunidade de Israel e junto aos seus estrangeiros, todos que fazem parte da comunidade, e também o fator espiritual. Por que o fator espiritual? Porque Deus estava dando a ordem para que todo homem se apresentasse ao Senhor trazendo as primícias, ou seja, os primeiros frutos. Então, se o homem da casa, o pai de família, está deixando sua casa, sua fazenda com seus servos e indo se apresentar a Deus, lá tinha o sacerdote que ia oferecer o sacrifício e o culto a Deus. Então esta festa tem totalmente um fator espiritual. Primeiro o sacrifício, ele recebe as ofertas e Deus agrada das ofertas, e depois vem a festa. Então os irmãos percebem que não se trata de carne, exatamente uma festança, uma grande comemoração. Nós temos comunidade e também o fator espiritual. Irmãos, o Pentecostes também não é apenas uma data específica no calendário bíblico ou no calendário judaico. Não é simplesmente qualquer data. É uma celebração, é uma assembleia solene, as pessoas se reunindo para agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez com o povo de Israel no Egito. Mas o que é Pentecostes? Pentecostes nada mais é do que o céu aberto, irmãos. O céu se abriu. É o novo ciclo de Deus para a comunidade de Israel e para todos os povos a partir de Israel. Então, é Deus dando ao homem, dando a Israel a liberdade de sair do cativeiro, depois de 450 anos de sofrimento, de chicote, de chibata, de castigo, carregando peso, sofrendo, sem lugar para dormir, sem hora para acordar, chicote, carregando peso, com má alimentação. Depois de 450 anos, Deus ouviu o clamor, o gemido do seu povo e resolveu libertar Israel, levantando Moisés. Ou seja, agora o povo está saindo do cativeiro, saindo do Egito, do sofrimento, com algo novo. Que algo novo é esse? Uma promessa, novo céu, ou melhor, uma nova terra, ou seja, um lugar de liberdade. Então o povo está saindo para inaugurar uma civilização, ou seja, é um começo de uma nova trajetória. Agora o pai de família vai ter a liberdade de plantar e ele mesmo colher e desfrutar do seu fruto juntamente com a sua casa. Mas no Egito ele não tinha esta liberdade. Então, Israel agora está indo para um futuro, porque Deus levantou Moisés como mediador para fazer esta transição, sair do Egito, atravessando o deserto, rumo à terra prometida. Então o Pentecostes, como o pastor já disse, no hebraico é Shavuot. Alguém consegue falar? Alguém consegue falar? Não é mistério não, Shavuot significa semanas. Então no grego foi traduzido, melhor dizendo, para Pentecostes, que significa 1/50. Fato porque se refere 50 dias depois da Páscoa, contando a partir do sábado. Então Shavuot significa semana, Shavuot, semana. Queridos, em Levítico capítulo de número 23, nós temos aí as 3 festas principais em Israel. Cada uma delas tem um significado e uma referência. A Páscoa significa redenção. Eu já disse para os irmãos, o pastor também já falou, o povo saindo do Egito, Deus mandou que matasse um cordeiro, comesse a carne desse cordeiro assada, e o sangue deste cordeiro marcasse os umbrais da porta. Então, nada mais é do que passar por cima. Estão saindo para a liberdade. A segunda festa principal é a festa do Pentecoste, que nós vemos aqui também
em Deuteronômio capítulo 16, a partir do versículo de número 9, que significa capacitação. Ou seja, agora o homem é capaz de plantar na sua própria terra e é capaz de colher os seus próprios frutos e é capaz de viajar até o lugar que Deus marcava para receber sua oferta, para receber o sacrifício e assim comemorar a sua liberdade. A terceira festa principal é Tabernáculos, que significa a presença de Deus. Queridos, então, os irmãos bem sabem que há um histórico no Egito, mas o que chama a atenção do Pentecostes foi o que aconteceu com Moisés, lá em Êxodo. Coloca, faz um favor na tela para mim, Êxodo capítulo de número 19 e o capítulo 20. Coloca só o capítulo 19 para nós analisar aqui, e a gente vai direto nas festas. Mas o que aconteceu em Êxodo capítulo 19, quando Deus chama Moisés e quando Deus fala com Moisés? Então eu disse para os irmãos que toda festa tem um propósito, o Pentecoste tem um propósito, mas qual é a origem de tudo isso que aconteceu, que o povo está saindo, armando a sua civilização, indo para a liberdade, e Deus está agora exigindo um culto, Deus está marcando um lugar, mesmo que era transitório, mas Deus estabelecia onde seria comemorado as festas. Queridos, então, o que aconteceu em Êxodo capítulo 19, o que aconteceu no Sinai, que marcou a história de Moisés e marcou a história do povo de Israel? Queridos, os irmãos bem sabem que o Pentecoste, vou falar daqui a pouco, traz marcas. Todo Pentecoste traz marca, e marca mesmo, é a marca que impacta a vida de qualquer um que faz parte, quando vem para a comunidade da igreja, aqui no caso, a comunidade de Israel, todos recebem uma marca. O que aconteceu em Êxodo capítulo 19, quando Deus fala com Moisés, para Moisés subir, o capítulo 19, versículo 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e o nome do Senhor, e do monte o Senhor chamou e disse para ele. Agora olha o versículo de número 18: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e do monte tremia, e o monte tremia com violência. Ao versículo 19: e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Irmãos, meu Deus do céu, imagine Deus chamando Moisés chama o povo, manda o povo chegar só até esta parte do monte, se passar dessa parte vai morrer. Chamarão, sobe até essa parte, mas você suba mais para cá, Moisés. Aí Moisés, irmãos, imagine Moisés subindo o monte, irmãos, e o monte fumegando, irmãos, pegando fogo, fumaça, trovão, vozes, som de trombeta. E quanto mais Moisés conversava, o som de trombeta aumentava. Agora imagine o povo, irmãos, na parte mais baixa, observando tudo isso: fumaça, terremoto, trovão, e Deus falando com o homem carnal, irmãos. Imagine Moisés conversando com Deus e Deus conversando com Moisés. Meu Deus. Versículo 20: o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o seu santo monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte. Moisés foi até lá, e o Senhor disse a Moisés: desça e avisa meu povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. O que Moisés ouviu lá, irmãos? Deus estabelecendo as leis, irmãos. Não é somente os 10 mandamentos, mas todas as leis. Para quê, irmãos? Para iniciar uma grande civilização. É um povo que está nascendo. O Pentecoste também significa nascimento, ou seja, aqui está nascendo Israel de forma espiritual, irmãos. Tudo aquilo que se perdeu nos 450 anos no Egito, agora está nascendo um povo com marca. Ou seja, que marca é essa? Deus se manifestando no meio deste povo, e Deus estabelecendo culto,
Deus estabelecendo adoração, Deus estabelecendo princípios, Deus estabelecendo valores, Deus estabelecendo leis, Deus estabelecendo regras. É Deus exigindo do povo um culto de adoração, um culto perfeito. Então, se o povo estava marchando rumo à terra prometida, não poderia ser de qualquer jeito. Ou seja, Deus agora está instruindo Moisés. Mas essa instrução, irmãos, veio de forma tão impactante que Moisés falava com Deus e o monte estava tremendo e pegando fogo. Meu Deus do céu! É uma aliança, é um pacto. Então o Pentecostes também é uma aliança, é um pacto que o homem faz com Deus. É nada mais espiritual. Ou seja, Israel não é uma nação geograficamente falando, mas é um povo que está nascendo e está nascendo no Monte Sinai. Grave esta mensagem, essa palavra, nascendo no Monte Sinai. E você vai comparar com isso que aconteceu em Atos. Então Israel está nascendo aonde? No Monte Sinai, porque Deus estabelecendo princípios, estabelecendo leis e falando com Moisés. No terceiro mês, Êxodo capítulo 19, versículo 1, no terceiro mês, eles estão saindo, quando Deus chama Moisés. Então, aonde, Moisés? O lugar é o Monte Sinai. Então, lá você vê trovões, trombeta, relâmpago, fumaça, fogo. Então, irmãos, nada mais é também do que o aniversário da palavra de Deus. Então, Pentecoste é o aniversário da palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus foi escrita em tábuas de pedra. Quem escreveu? O próprio Deus escreveu a sua palavra, entregou a Moisés, Moisés entregou a Arão, e Arão distribuiu, falou, repetiu para o povo. E o pai de família era obrigado a passar para os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Toda a geração ouvia a partir do nascimento da palavra lá no Monte Sinai. Então, quando fala de Pentecostes, nós estamos comemorando o aniversário da palavra. Oh, glória! Quantos aqui amam a palavra? Aleluia! Israel recebeu a palavra primeiro para ser luz a todos os povos, todos os estrangeiros, todas as outras tribos, escravos, servos, escravos, todos. E o mês é mês de Sivan, terceiro mês, iniciando dia 28 de maio, ou seja, a colheita dos primeiros frutos, como o pastor explicou aqui, aquela primeira frutinha, é para tirar aquela lá, dá vontade de, essa aqui está boa, é a primeira que saiu, dá vontade de comer. Opa, não, senhor, esta é para o senhor, pega isso aí, guarda, vai viajar e leva para o sacerdote. Festa das colheitas também é conhecido como também a festa do Pentecostes. Queridos, nós temos também aí a colheita física, ou seja, o lavrador, o agricultor pega aquela fruta ou os frutos, principalmente o trigo, e levava para o Senhor, isso de forma física, como sinal de gratidão a Deus. Então isso mostra a Israel, irmãos, esta colheita mostra para Israel um povo com identidade. O povo agora pode plantar, o povo agora tem terra, o povo agora tem trigo, o povo agora tem culto, o povo agora tem sacerdote, o povo agora tem tabernáculo. Então não é uma nação qualquer, não é mais um povo escravo no Egito, não, é um povo livre na sua própria terra, plantando e eles mesmos desfrutando de tudo aquilo que eles haviam plantado. Nós temos também a colheita espiritual de Israel na festa do Pentecostes. Por quê, irmãos? Deus no meio do seu povo, recebendo o sacrifício e a oferta. E todas as vezes que Deus manifestava, era de forma extraordinária. Fumaça, irmãos, fumaça, fogo, e a terra tremia. Meu Deus do céu, que culto é esse? Imagina o povo trazendo verdura, fruta, cereal, trigo, cevada, e quando o sacerdote oferecia para Deus, Deus recebia e a terra tremia em fumaça, e todo mundo via, Deus recebeu a oferta. Glória a Deus.
É o início da colheita, principalmente do trigo. Queridos, comemorava também o recebimento da lei. Então a colheita física, colheita espiritual, e também está comemorando o recebimento da lei. Ou seja, tudo que aconteceu, que eles viram, irmão, com seus olhos nus, o que aconteceu lá no Monte Sinai, eles lembravam disso e passavam essa história para os seus filhos, e assim de forma sucessiva. Ou seja, é alegria por ter recebido a palavra de Deus, porque lá no Egito não tinha lei, era só escravidão. A lei era a lei do Egito, era escravo. Agora aqui é a palavra de Deus, porque Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Então quero falar aqui de 6 marcas que o Pentecoste trouxe no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Para Israel, no Antigo Testamento, marcou Israel como uma nação. Como diz para os irmãos, Israel nasceu no Monte Sinai, porque lá Deus manifestou a Moisés, como nós lemos aqui o texto, e eles receberam as tábuas da lei. No Antigo Testamento, marca o nascimento de Israel, o povo agora como uma nação. Em Atos dos Apóstolos, marca o nascimento da igreja. A igreja nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que todo mundo aqui conhece de cor. O que aconteceu em Atos? A descida do Espírito Santo. O que aconteceu no Monte Sinai? Deus escreveu, Deus trouxe a lei ao seu povo. O que aconteceu? Deus chamando Israel, chamando Moisés como um mediador. Israel agora é uma nação. Lá em Atos dos Apóstolos, não tem mais um dedo escrevendo em tábua de pedra. Não. A própria palavra encarnada, chamada Jesus, agora está se manifestando de forma espiritual, através do Espírito Santo. Oh, glória! Você entende isso? Marca a descida do Espírito Santo. E quarta coisa, a unção para testemunhar. Sim, não é mais necessário exclusivamente um sacerdote pegar a lei, trabalhar com a lei, exigir ofertas, sacrifício. Não, agora todos os que recebem o Espírito Santo já recebem a unção para testemunhar quem é Jesus, que Jesus salva, Jesus cura, transforma, liberta, redime o pecador, e em breve ele vai voltar. Quem está entendendo esta palavra diz o amém? Aleluia. Quinta marca é a capacitação espiritual e sobrenatural. Somente Moisés falava com Deus, Arão transmitia para o povo, era Arão que lia as leis e repetia a lei para o povo. Agora na igreja não, no Novo Testamento, e comigo e com você, não é necessário Moisés, não é necessário um Arão, não é necessário uma tábua, não, é necessário o Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para quê? Para falar sobre Jesus, para falar sobre os céus, as grandezas da sua palavra e testemunhar o sobrenatural de Deus. Aleluia. E a sexta marca é a unção para testemunhar. Falar o quê, irmãos? No Pentecoste é para falar o quê? É para falar sobre Jesus Cristo crucificado e Jesus Cristo ressuscitado. Paulo disse: se de fato Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, mas nós pregamos Cristo ressuscitado. Aleluia. A celebração da Páscoa, do Pentecoste, melhor dizendo, tem os seus propósitos. Primeiro, já disse para os irmãos, volto a repetir, é a comunhão. Não tem uma outra evidência da manifestação do Pentecoste sem comunhão, sem pessoas. As pessoas precisam se reunir para um propósito. Isso aconteceu no tabernáculo, isso aconteceu com Moisés, e também isso aconteceu na igreja. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos quem?
lá tinha estrangeiro, nem todos eram judeus por natureza. Não. Aí você vê lá, irmãos, vamos fazer aqui uma aplicação. Então, se todos estavam reunidos e o Pentecoste tem um propósito, e um deles é a comunhão, e eu pergunto para os irmãos, a gente enche o peito, enche a boca e fala assim: eu sou pentecostal. E uns falam assim: eu sou pentecostal até o tutano. Não é isso? Enche o peito, e quanto mais fala em mistério, quanto mais fala em línguas, ele acha assim: eu sou pentecostal. Mas o que é esse ser pentecostal, irmãos? O Pentecoste, irmãos, não é o barulho exclusivo para tentar impressionar as pessoas que está bem espiritualmente, que está com um grau de elevação de forma espiritual. Não, irmãos, nós cometemos alguns erros no Pentecoste, e um deles é não ter comunhão com outras pessoas. O Pentecoste é reunião, é comunhão, reunir para um propósito. Ou seja, o que nós fazemos hoje? A igreja A não conversa com a igreja B, mas nós somos pentecostais. A igreja B, o irmão da igreja B não pode pregar na igreja C, mas nós somos pentecostais. A igreja C não pode dar paz do Senhor para a igreja D, mas nós somos pentecostais. Temos a mesma Bíblia, temos o mesmo Cristo, temos a mesma mensagem, mas as nossas liturgias, as nossas regras impedem nós termos comunhão com o estrangeiro, com outro que não faz parte da nossa tribo, vamos dizer assim. Não é da minha tribo, esse é da tribo de Isacar, fica para lá. Você é de Zebulon, fica para lá. Você é de Judá, fica mais afastado. É assim que a gente faz. Por que hoje o Espírito Santo não se manifesta de forma evidente como manifestou em Atos dos Apóstolos? Porque nós estamos separando as pessoas. Nós estamos rejeitando as pessoas por causa do credo religioso, por causa da igreja que ela pertence, por causa do pastor do fulano, e a gente acha que muitas vezes somos os melhores. A gente enche a boca e fala assim: eu sou pentecostal. Pentecoste não é dizer que eu sou melhor do que o outro, que uma igreja é melhor do que a outra, que Deus opera mais aqui, que aqui tem gente mais capacitada, que aqui tem mais gente inteligente. Não, Pentecoste não é isso, irmãos. Pentecoste é a união para o crescimento da igreja. Se não tiver comunhão, não tem crescimento da igreja. Pentecoste se trata exclusivamente da palavra de Deus. Lá no Sinai, Deus se manifestou escrevendo em 2 tábuas. No Novo Testamento, Deus se manifestou no poder do Espírito Santo, revelando as palavras de Cristo. Ou seja, o Verbo se fez carne. O mesmo Deus que manifestou a Moisés lá no Sinai é o mesmo Deus manifestando em Atos capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não de forma exclusiva para Moisés, mas para todos que estavam reunidos. Olha que maravilha. Então nós temos o Verbo, nós temos a palavra, nós temos Jesus, porque em Pentecostes nós estamos em Cristo, irmãos. Não estamos no pastor, não estamos no pastor PhD, não estamos no famoso ou na famosa, não. Nós estamos em Cristo, porque é Cristo que revela para nós a sua palavra. No Antigo Testamento, Moisés recebeu a palavra. Em Atos, a igreja recebe a palavra com poder e autoridade. Tanto é que Pedro recebe esta mensagem, recebe esta palavra com muita ousadia e com muito poder, e começa a falar das grandezas de Deus. E os irmãos bem sabem que 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Oh, glória! Nós precisamos de valorizar o Pentecoste, sabe por quê? Porque o Pentecoste é a transformação de caráter. Se a gente abre a boca e fala assim: eu sou pentecostal, primeira evidência que tem que ter se o caráter foi transformado por esta palavra ou não. Se o fruto do Espírito Santo está em evidente em nossa vida ou não. É a transformação do caráter.
é a transformação de vida. Quantos crentes, está filmando, né? Quantos crentes pula 3 metros da igreja, roda, planta bananeira, faz aviãozinho, roda paletó, enche a boca de água, costa na boca do outro irmão e fala, eu sou pentecostal. Mas quando você vai ver, irmãos, o caráter, a forma de vida não se condiz com a palavra eu sou pentecostal. Crentes agressivos, crentes violentos em palavras, em atitudes, crente com 2 caras, crente com 2 fontes de água, uma bagunça. Não é pentecostal, porque o Pentecoste transforma o nosso interior e também o homem exterior. Ou seja, é o Espírito Santo todo dia moldando o meu caráter, moldando o seu caráter, moldando o nosso caráter, para que a partir disso eu comece a dar frutos. Glória a Deus. Frutos. E mais frutos. Porque se é Pentecoste, eu tenho que apresentar ao Senhor alguma coisa, não posso chegar aqui de mão vazia. Aí você percebe no texto que Moisés se permitiu a subir um pouco mais, a andar um pouco mais. Os apóstolos se permitiu retornar para o cenáculo, o mesmo lugar que Jesus celebrou a ceia, a última Páscoa. Ele se permitiu, os 2 discípulos de Emaús se permitiu voltar para Jerusalém, porque Deus deu uma ordem. Moisés deu uma ordem, Moisés, suba para cá. No Novo Testamento, Jesus deu uma ordem, fica em Jerusalém, ou seja, volta para o caminho que vocês perderam, volta para o cenáculo. Ou seja, se permita ser moldado, se permita ser cheio, se permita ser transformado, porque a partir daí eu tenho grandes coisas para fazer. Aleluia! Pentecoste representa gratidão. Tudo que é de Deus eu consagro primeiro. Tudo que é de Deus, eu tiro tudo em primeiro lugar. Até a primeira vez que você acorda de manhã e abre o seu olho, aquilo não é para você, é para Deus. Senhor, graças te dou, Jesus. Eu acordei, eu vou trabalhar, eu vou estudar, glória a Deus, eu acordei. Quarta-feira, em pleno culto, glória a Deus, é mais um culto. Isso é gratidão, irmãos. Consagrar a Deus o que é dele, o que é primeiro. E Deus exige obediência. Pentecoste é o estilo de vida. Perceba que a nossa vida não pode ser como a vida de outros. A nossa vida é diferente. Por isso que alguém chama você de crente quadrado, crente chato, crente arcaico, crente dinossauro. Isso mesmo, deixa de falar o que quiser, porque agora você tem um estilo de vida. Você não é mais escravo do Egito. Agora você é um povo livre, que Deus se manifesta no meio do seu povo. Glória a Deus. Estilo de vida com padrão moral. Porque crente pentecostal tem um padrão moral, irmãos, um padrão ético. Ele fala na hora certa, não usa a palavra de baixo calão, não dá cano em ninguém, não prejudica ninguém, não pode matar ninguém, não pode difamar ninguém, não pode ser mentiroso, porque agora tem um padrão de vida, um padrão ético, um padrão moral. Porque as outras pessoas estão fazendo o quê? Observando a nossa celebração. Onde que você é? Que igreja que você é? Quem que é seu pastor? Vai ser crente? Misericórdia, hein? Todas as nações que congregaram em Israel, porque participavam de Israel, porque era um povo diferente. O estilo do cardápio, da culinária era diferente. O estilo do culto era diferente. O estilo da festa era diferente. E isso chamou a atenção de outras nações, irmãos, de outros povos. Interessante, Israel, que não tinha uma imagem de um Deus, não tinha um sacrifício, não tinha sacerdotisa, não tinha nada disso. Era um sacerdote recebendo a oferta e fazendo o sacrifício a Deus, e Deus se manifestava. No tempo de Jesus, da mesma coisa. O que tinha em Israel que as pessoas tinham tanta curiosidade, inclusive até hoje não é assim. Qualquer um tem o desejo, qualquer nação que é em Israel. O que tem em Israel? É um estilo de vida diferente.
Então, se alguém vier aqui à igreja, é porque a fala aqui é diferente. Aqui não precisa do pastor vestir aquele tight, colocar um kippah na cabeça, pegar um cajado, aquele lumiano lá. Me mostrou um vídeo hoje lá de um pastor com a espada expulsando o demônio, espada de arcanjo Miguel. Olha, o demônio abriu o peito do cara lá no culto lá, deixa eu ver isso aí. Aí tal, olha que benção. Eu falei, isso é benção, meu filho? Hoje as pessoas falam que é pentecostal, ou seja, quanto mais show tem na igreja, eu sou pentecostal. Mas de conhecimento de palavra, de Bíblia e mudança de caráter é quase nada. O que adianta ser alguém de aparência de forma exterior para impressionar os outros? Deus não precisa dessas coisas. O que Deus quer é que eu e você aceite o Espírito Santo entrar aqui, a palavra entrar aqui e começar a mudar de dentro para fora. Aleluia! Nós temos um lugar para reunir. Nós temos aqui a festa. E a presença aqui é do Espírito Santo. Todas as vezes que nós viemos de casa para chegar a este lugar aqui, tem alguém aqui, é o Espírito Santo. Interessante que cada um aqui carrega o Espírito Santo. E todos que nós se reunimos é para um propósito. Ou seja, aqui é um lugar, irmãos, aqui é um cenáculo. Primeiro lugar começa no seu coração. O Espírito Santo está entrando aí, está morando aí, está modificando aí, está moldando o seu caráter aí. Aí você junta com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C. Aí vem um monte de gente sendo trabalhado pela mesma pessoa, o Espírito Santo. Aleluia! Aí um Deus trabalha no caráter do outro, o outro Deus está no outro. O Espírito Santo dá um dom para esse, dá um dom para aquele, mas todos reunidos com um propósito: a celebração do nome de Jesus. Porque antes você era escravo de Faraó no Egito, mas o Senhor, como um braço forte, tirou você de lá. Te deu uma nação, te deu um povo, te deu uma terra, te deu um lugar, te deu liberdade, te deu vida. Oh, glória! Para nós terminarmos aqui, Jesus foi para o monte Sião, que fica em Jerusalém. Moisés foi para o monte Sinai, e Deus falou com Moisés. Agora Jesus vai para o monte Sião e fala com quem? Com os discípulos. Olha a conexão. A Bíblia ela é fantástica, irmãos. Qualquer versículo, qualquer passagem se encaixa e você entende a mensagem só. Olha que coisa extraordinária. Moisés, suba para cá, vou falar com você. Fala, Deus. Deus falou com Moisés, a terra tremendo. Agora aqui, irmãos, Jesus vai para o monte Sião e fala com os discípulos. 40 dias Deus falando com o povo, juntando. Agora imagina os discípulos recebendo, falando, frente a frente com a palavra encarnada. Cristo ressuscitado, um corpo glorioso. Eu digo para os irmãos aqui, é tempo de nós celebrar os cultos nossos pentecostais, os nossos cultos pentecostais, mas não um culto com barulho, irmãos, de movimento. Porque movimento tem que começar aqui. O barulho tem que começar aqui, irmãos. É aqui na minha mente. Toda inquietação tem que sair, porque o que vai começar a movimentar em nosso coração é o Espírito Santo falando as palavras de Cristo. A glória a Deus. Imagina os discípulos, irmãos, ouvindo Jesus falar e vendo Jesus falar de forma extraordinária. E para nós completar, para fechar aqui, Atos capítulo 1, versículo 8, que você sabe de cor. Quando Jesus Cristo dá essas instruções e fala para eles as últimas palavras, existe um fator principal do Pentecostes. Ele foi ser elevado ao céu. Ele diz: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Olha aqui, tanto em como em toda
e Samaria e até os confins. Agora, o que é que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Lá no Antigo Testamento foi o Sinai. Nasceu em Israel. Deus se manifestou a Moisés e o povo viu. No Novo Testamento agora, Deus se manifestando no cenáculo, 4 paredes, 120 pessoas. Mas o apóstolo se perdeu. Mas Matias foi escolhido, completou 12, segundo o número das tribos de Israel. Está tudo completo. Completou o número de 12. Todos reunidos, aguardando a promessa. Aí, irmãos, no dia certinho da festa, Deus fez questão de esperar o maior momento da história de Israel. Por quê, irmãos? Todas as nações estavam vindo para Israel para celebrar a festa. Olha isso. O Pentecoste é trabalhar de forma estratégica. Olha isso, irmãos. Até isso Deus faz. Deus esperou o momento certo, o momento exato, em que várias nações estavam lá, irmãos. Então eles receberam o Espírito Santo, desceu sobre eles. E foram vistas entre eles o que, irmãos? Línguas e repartidas como de... Como que o Espírito Santo foi visto quando Jesus recebeu o Espírito Santo lá no batismo? Uma forma corpórea de uma. Como que Moisés, as pessoas viram o que aconteceu com Moisés? Trovões, relâmpagos, trombetas e fogo. Agora, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Meu Deus do céu. Um olhava para o outro e viu o que? Fogo. E as línguas sendo repartidas sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. O fogo se espalhou, irmãos, entre eles. A chama se acendeu entre eles. E no dia principal da festa, eles saem do cenáculo e começam a falar. E todas as pessoas ouviram nas suas próprias línguas que mensagem era aquela. E alguém atirava dizendo: como pode esses homens sendo judeus falando nossa língua e nós estamos entendendo? Aí Pedro, irmãos, levanta e fala e começa a falar, recitar o que está escrito em Joel capítulo 2 versículo 28. Quando Pedro começa a falar sobre isso, o Espírito Santo então convence as pessoas, em capítulo 2 versículo 37, 3.000 batizados. Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja cresceu, e quando as pessoas voltaram para suas casas, quando as pessoas voltaram para suas terras, para suas nacionalidades, eles levaram o que, irmãos? Levaram Jesus. Levaram a palavra encarnada. Lá foi Moisés que viu, lá foi Moisés que teve que repassar, teve que falar, Deuteronômio teve que repetir a lei. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, eles receberam a palavra, a pregação de Pedro, estão voltando para suas casas, carregando a palavra em seus corações. E quando o apóstolo Paulo vai fazer as suas viagens missionárias, encontrou vários crentes que estavam naquele dia da festa. Para terminar aqui, o Espírito Santo quer impactar a minha vida, quer impactar a sua vida, porque o Espírito Santo quer te encher desta palavra. Não é para mostrar que você prega mais, que você canta mais, que você tem mais dons, que você fala mais mistério, que você ora 1 hora, que você ora 2 horas, que você é o maior dizimista da igreja, que você chega mais cedo da igreja, que você é o último sábio da igreja, que você é o primeiro. Não. O Espírito Santo vai nos impactar de tal forma que este lugar será o cenário onde as pessoas vão ouvir claramente o Evangelho simples e com bons resultados, ou seja, a conversão de almas. Porque o Pentecoste não é meu nome quem tem que aparecer, não é o meu talento que tem que aparecer. No Pentecoste o principal aqui é Jesus Cristo de Nazaré, que perdoa o pecador, que chama o pecador, que escreve o nome do pecador lá no livro da vida.
Glória! Pentecoste tem que fazer em nossos dias de hoje é animar esses crentes. Eu termino aqui. Porque os crentes falam assim: eu sou pentecostal. Mas você vê uma geração de crentes desanimados, procurando, sabe o que, irmãos? Na igreja? Sentimentalismo. Elas trazem sentimento para o culto. Sentimento mesmo, de vítima mesmo, se vitimizando. Elas trazem sentimento e querem coisas abstratas. Ou melhor, coisa concreta. Não, eu quero ver a água, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Não, irmãos. E os que se dizem pentecostais ou neopentecostais querem fazer malabarismo nos cultos para impressionar as pessoas. E quanto mais malabarismo tem nos cultos, quanto mais mentira, quanto mais profetadas, quanto mais falsos profetas, as pessoas acham que estão sendo avivadas, renovadas. Mas a palavra não traz fruto. Porque as pessoas vêm para o culto com sentimentalismo. E eu não tenho que vir para o culto com sentimentalismo. Eu não venho para o culto para caçar uma coisa concreta. Não tem que acontecer algo para me acreditar. Aquela mulher é profeta. Não. Eu tenho que vir aqui por causa da palavra. Eu fico aqui é por causa da palavra. Eu adoro aqui é por causa da palavra. Eu me sacrifico é por causa da palavra. Eu renuncio é por causa da palavra. Eu digo não para o mundo é por causa da palavra. Não é nada de sentimentalismo, não. É coisa de experiência com Deus. É coisa do impacto com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quando alguém perde essa visão, quando alguém perde esse propósito, é porque já perdeu a palavra. O Sinai tremendo, o Sinai pegando fogo, já não toca mais nele. As trombetas do Sinai já não toca mais nele. Nada impressiona, porque perdeu a palavra. Mas o Espírito Santo nesse dia vai avivar a palavra em nosso coração. Nem que a terra trema, mas vai acreditar na palavra. Aleluia! Abraçando a candaraia. Oh, glória a Deus. Fica de pé adorando Jesus. Fica de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo nos reavivar pela palavra. Ele mesmo disse: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Foi Jesus que disse. Aleluia. É o Espírito Santo que marca a igreja. O Espírito Santo marcou a igreja de Jerusalém. A igreja nunca mais foi a mesma. Jerusalém nunca mais foi a mesma. Assim é comigo, com você. No dia que o Espírito Santo marcou a sua vida, você nunca mais foi o mesmo. E a partir de você, será como um canal, será como o sal da terra, será como luz do mundo para ganhar vidas. Espírito Santo, toque em nossas vidas cada vez mais. Oh, Espírito Santo, tira a frieza dos nossos corações. Sim, Jesus. Espírito Santo, tira esse sentimentalismo de vítima, de coitadinho. Não, tira, Jesus, tira. Coloca a verdade em nossos corações. Coloca a renúncia em nossos corações. Espírito Santo, aviva a nossa fé. Espírito Santo, conceda dons espirituais. Espírito Santo, desperta aquele que está dormindo. Espírito Santo, fortalece aquele que está fraco. Vem impactar este lugar. Vem tomar conta desse cenário. Habita os nossos altares. Espírito Santo, entra na igreja brasileira e levanta. Sinto o Espírito Santo te renovar nesta noite. Eu vou terminar, eu vou entregar o microfone para o pastor, mas deixe que o Espírito Santo hoje te toca naquilo que é necessário para você ser tocado por Deus, para impactar a sua vida e impactar a vida de outros que estão à sua volta. Glória.